Livro de Josué, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até as margens do rio Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu no fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho que haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué mais ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor começará a fazer maravilhas entre vós. E falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então continuou o Senhor dizendo a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, o vosso Deus. Ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Creio que mais ou menos há uns 40 anos atrás, a nossa igreja presbiteriana passava por um período de repressão muito sério, muito difícil. Nós tínhamos no último ano do seminário em Campinas 3 moços que vieram a ser líderes ligados aqui à nossa igreja ao sul do Brasil: Assir Hickley, Oswaldo Hack e o inesquecível e saudoso Elias Abrão. Chegaram a ser suspensos das aulas por causa daquela repressão incrível, que não aceitava a abertura de um pensamento teológico mais amplo do que aquele que era uma bitola para certos diretores. Não aceitavam certa conduta cristã dirigida pela consciência e não mandada por uns regulamentos internos que naquele tempo prevaleciam. E quando os moços pensaram em fazer a sua festa de formatura, encontraram uma oposição muito grande. Não tiveram liberdade de fazer o programa que queriam, mas exigiram que os pregadores da solenidade eles iriam escolher. E para o culto de ação de graças daquela turma, convidaram o pastor da igreja de Curitiba. Por mera coincidência, ele continua vivo e está presente aqui para contar o que aconteceu. E disseram: nós encontramos na sua pessoa, na sua atitude, um desafio para nós. Venha, pois, fazer o sermão de ação de graças, porque estamos terminando o nosso curso do seminário. Não sabemos o que será o futuro. Eu escolhi esse trecho de Josué, capítulo 3. E esse trecho ficou na minha alma para sempre, não só por causa da mensagem oportuna para aqueles jovens seminaristas,
como também pela realidade. É um texto muito oportuno para toda ocasião que a gente chega na expectativa de um grande acontecimento. Foi assim com o reverendo Juarez, descendo em Brasília domingo passado, no meio de festas e a cidade completamente tumultuada por aquela alegria da posse do novo presidente do Brasil. Há certo momento assim de expectativa, ponto de interrogação sobre o que vai ser o amanhã, esperanças para o futuro. E este capítulo de Josué é notável. Primeiramente porque ele sucedia ao mais notável líder que a palavra de Deus apresentou no Velho Testamento. Jurisconsulto, legislador, um grande condutor de povo, um homem de uma fibra incrível, um privilegiado a quem Deus entregou as tábuas da lei. Moisés, que foi esse vulto extraordinário, de um modo maravilhoso, subir ao alto do monte, vira lá longe a terra que Deus prometeu ao seu povo, mas ele mesmo não tomou posse naquela terra. Nem se sabe onde foi sua sepultura. Depois disso, levanta-se Josué, um privilegiado. Como é gostoso a gente sentir-se privilegiado. Ele era muito moço ainda, quando se tornou ajudante de Moisés. O texto da Bíblia diz, era muito jovem. Estava com seu coração e mente abertos para o futuro e foi aprendendo a andar segundo os passos de Moisés, a serenidade, a postura de Moisés, a fé inabalável. E o jovem Josué foi vendo tudo aquilo. Ele se chamava, nem todos sabem disso, Oséias, filho de Num. E Oséias quer dizer salvação. Depois é que passou a ser chamado de Yeshua, e que para o aramaico deu Jesus, quase que Jesus. Um nome privilegiado que também foi um sinal daquele grande Messias que viria completar a obra de Deus entre os homens. Josué foi um privilegiado, mas assume agora uma tarefa dificílima: conquistar a terra desconhecida diante dele, que era possuída pelos antigos palestinos, filisteus, e transformar essa terra naquele jardim florido, abençoado por Deus, que produziria frutos, flores, onde se ergueria o templo para a honra deste Deus eterno. E então diz assim o Senhor Deus a ele: agora vocês vão mandar o sinal da minha presença, que é a arca, à frente do povo, e junto às margens do Jordão fique esperando. Haja uma distância entre a arca e vocês. E principalmente por causa deste versículo, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. E depois dessa afirmação ainda disse: eis que eu estou no meio de vós e farei maravilhas, vós sereis testemunhas destas maravilhas, e vós ainda mais sereis testemunhas da missão que Deus tinha para eles. É o resto do capítulo que eu não vos digo. Nós estamos começando um novo ano. E eu me lembrei deste texto, por ser o primeiro sermão anunciado agora em janeiro, ainda diante deste novo ano que Deus tem para nós. Deixamos um ano pesado, que foi o ano de 2002. Vivemos, quem sabe, como Moisés no deserto, naquelas horas dificílimas, em que o povo, acostumado a ter os panelões com as comidas do Egito, teve que aprender que não é só de pão que o homem vive. Quando o povo
queixou-se que no deserto não havia padaria, não havia pãozinho francês quentinho para se comer de manhã, não havia carne, não havia churrasco no deserto. Deus disse: eu vos alimentarei. E naqueles dias aconteceu um notável. De manhã cedo, assim, depois que a geada se levantou, eles descobriram ali no chão alguma coisinha branquinha, apetitosa, desconhecida. Perguntaram: o que é isto? Maná. E assim, aquilo ganhou o nome de maná. Era o pão matinal que Deus mandava para o seu povo. Duas lições impressionantes. Era presente de Deus. E era um presente para cada dia. Não adiantava guardar para o dia seguinte, que apodrecia e estragava. E quando chegava a sexta-feira, que era a véspera do dia sagrado, caía mais, uma maior quantidade de maná em torno do arraial, e o povo era autorizado a colher uma dupla porção do maná, porque o do dia seguinte, que era o sábado, não estragava. Que disciplina tremenda era esta que Deus colocava sobre as costas do seu povo. Aprender a crer, toda manhã vai cair esse pãozinho, e as cordonizes que vieram do deserto, era carninha fresca para fazer a sua comidinha, serviam como alimento para aquele povo. Confiar que Deus não os deixaria morrer nem de fome nem de sede no deserto. Passaram horas difíceis, houve rebeliões, houve pessoas que foram rejeitadas, o povo não pôde gozar de bênçãos que Deus tinha para eles, porque foi teimoso. O próprio Moisés, que no momento de ira, teve um gesto violento na presença de Deus, não pôde entrar na terra prometida. E agora Josué está diante das margens do Jordão. E ele tem que levar esse povo a conquistar essa terra. Desse trecho, então, há 3 lições muito rápidas que eu queria lembrar para os irmãos. Primeiramente, a surpresa dos caminhos pelos quais nós nunca passamos. Essa é talvez a maior lição que eu tenho aprendido na minha vida ao começo de cada ano. Inicia-se um novo ano e sempre diante de mim está um livro com as páginas em branco. Mas eu não sei o que Deus vai escrever nessas páginas. Eu não sei o que Ele vai esperar de mim. Eu não sei os desafios que Ele terá para cada um de nós. Então nós, diante de um ano novo, estamos na presença de caminhos pelos quais nós nunca passamos. E é interessante, primeiro, que esses caminhos estão nos planos de Deus. Para Deus não há imprevistos, não há improvisações. Para Deus não há acasos. Eu gosto imensamente deste hino. Para mim acasos não haverá, porque as tuas mãos dirigem o meu destino. Deus tem um plano para nós. Deus tem perspectivas para amanhã. Nós é que não sabemos que caminhos serão estes. Então diz Deus a Josué: vocês esperem, porque é um caminho pelo qual havereis de ir, e nunca passastes por este caminho. O que é que eu vou poder dizer a vocês, se Deus permitir, em janeiro de 2004? Lembram-se do sermão que eu preguei lá em 2003, no segundo domingo do mês, no texto de Josué? Um caminho que nós não esperávamos, que não sabíamos como seria esse caminho, mas esse caminho estava na mente de Deus. Esse caminho tinha sido planejado por Deus.
Esse caminho era santo, esse caminho era perfeito. Por mais difícil que fosse trilhar por esse caminho. E a segunda coisa maravilhosa, ele estaria presente com o seu povo. Nesta jornada, por um caminho desconhecido, eles podiam ter certeza, Deus estaria com eles. E haveria uma participação humana nos planos divinos. Aqui está o que é mais impressionante para nós. O que Deus determina que nós façamos, Ele não faz em nosso lugar. O que Deus espera que nós completemos, que nós realizemos, é tarefa nossa. O povo tinha que passar pelo Jordão, o povo tinha que lutar para conquistar a terra, o povo tinha que sofrer dificuldades, ter fibra. O povo era instrumento de Deus para a realização dos planos que ele tinha na posse de uma terra prometida. Meus irmãos, parece pretensão humana, mas sem nós, muita coisa não será feita. Sem nós, o plano de Deus fica, de certo modo, frustrado, porque Ele tem um plano, mas Ele conta conosco. Vocês vão passar no caminho, vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão conquistar a terra, vocês são instrumentos meus para a realização da minha obra. E então, para que o povo estivesse em condições de colaborar com Deus na realização dos planos do novo ano, uma recomendação: santificai-vos. Era outra experiência muito profunda e importante para aquele povo. Santificar era muito sério. Eles tinham que tomar banhos litúrgicos, eles tinham que não podiam ter contato com qualquer coisa que era considerada contagiosa, impura. Eles tinham que ter a sua mente limpa, as suas mãos limpas, as suas consciências limpas. Santificar, principalmente para Moisés, que era o líder daquele povo, um modelo para eles, era uma hora sagrada, sozinho na presença de Deus, inteiramente disponível, sem nenhuma pretensão humana de grandeza ou prestígio, apenas dizendo o seguinte: eu te pertenço, estou nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Para um novo ano, meus irmãos, nós precisamos realmente ter uma noite de oração, precisamos ter um retiro espiritual, precisamos reacender a chama do culto doméstico, talvez, precisamos ter aquele momento de recolhimento ao início de cada dia, santificar-nos, isto é, levantar as antenas de nossas almas, abrir inteiramente o nosso coração, colocarmos-nos de joelhos diante dele e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? O ano é teu, os planos te pertencem, mas eu fui chamado para ser teu colaborador. Então que eu esteja, Senhor, disponível e preparado para isso. Segunda lição extraordinária: Deus faria maravilhas incríveis que tinham sido prometidas. O que esse povo iria ver agora nessa terra de pagãos, de ídolos, nessa terra de corrupções, terra que seria conquistada porque a medida da maldade, do erro e da corrupção desse povo, a medida já transbordara. Por isso Deus estava dando essa oportunidade ao seu povo. Deus ia fazer maravilhas, iria mostrar a sua graça, o seu poder, iria mostrar bênçãos incríveis. Então, preparai-vos, porque muitas maravilhas Deus fará no meio de vós. A primeira delas seria atravessar o Rio Jordão. Há muita semelhança entre a saída do Egito,
em que o povo também passou pelo Mar Vermelho, numa situação especial. Agora, diante do rio, o povo também vai atravessar esse rio de um modo notável. Iria abrir-se um caminho, as águas ficariam presas de um lado, escorreriam do outro, e o povo atravessaria a pé enxuto. Primeiramente a arca iria entrando, abrindo o caminho, e depois o povo seguiria e entraria na terra prometida. É interessante que nas crônicas do povo árabe, com referência ao ano de 1267, mais ou menos correspondendo a esta época em que o povo de Deus estava atravessando este Rio Jordão, dizem as crônicas que houve um inverno tão rigoroso, tão grande, que as neves tinham bloqueado as passagens de uma corrente d'água. De tal modo que, por 10 horas, mais ou menos neste ano de 1267, naquela região de Adamá, o rio Jordão esteve seco. Então, sem querer justificar os milagres de Deus, mas dentro de um indício até das tradições históricas, Deus mostrou poder, abrindo um caminho para que o povo passasse pé enxuto pelo rio e entrasse na terra prometida. Segunda coisa, Deus prometeu que depois que eles estivessem na terra, não iria mais cair maná, não iria mais ter codornizes que viessem dos desertos para alimentá-los. Eles teriam que produzir o necessário para se alimentar. Não podiam receber mais tudo de mão beijada. Agora eles teriam que cultivar a terra, cultivar as árvores frutíferas, zelar das fontes de alimento. Eles seriam responsáveis agora pelo uso dos bens que Deus estava lhes dando. Nós gostamos muito de milagres, nós gostamos demais de receber presentes, nós nos acostumamos com coisas de mão beijadas, com coisas que são dadas, e Deus espera que a gente se esforce, que a gente seja perseverante, que a gente trabalhe, mesmo quando aquela lavoura foi prejudicada pelo tempo, pelos ladrões que roubaram, pelas aves que colheram o seu fruto. Deus continua dizendo assim: eu dei a oportunidade, eu abri os campos, eu lhes dei capacidade de trabalho, então é responsabilidade vossa cumprir a vossa missão, porque isso seria um sinal da graça de Deus. E lá um versículo interessante. Vocês fecharam a Bíblia, mas eu vou ler para vocês. No versículo 10. Nisto reconhecereis que o Deus vivo está presente no vosso meio. Eu sou do tempo em que havia muita discussão religiosa, muita polêmica, porque as igrejas evangélicas estavam impressionadas com um país onde predominava a imagem do Deus morto. Eu fui pastor lá em São João del Rei, em 1940, visitei uma das principais igrejas, onde a maior atração era num caixão enorme, uma imagem do meu tamanho mais ou menos, uma imagem tradicional do Cristo morto. Um dia eu fui lá com membros da minha igreja para a gente verificar, aqui está a fonte de culto, de adoração, da tradição desse povo, uma imagem de um Deus morto. E a palavra nos fala do Deus vivo. E o desafio para Josué era esse: vocês têm que conquistar esta terra e todos vão ter consciência que o Deus vivo está presente no meio de vós. Nesta igreja da Comendadora.
hoje tão linda nos cartões postais, nessa apresentação do templo, do chalé, bom gosto em tudo. No ano de 2003, mais importante do que as realizações que nós vamos fazer, as obras, os progressos, as grandes reuniões, é que alguém possa dizer assim: o Deus vivo está presente naquela comunidade. Uma coisa nós temos observado: o Deus vivo está no coração de muitas daquelas pessoas. O Cristo vivo é o dínamo, é a motivação da vida dessa comunidade. E a última lição, então: este povo deveria guardar um memorial, uma lembrança das coisas que estavam acontecendo. É tão gostoso a gente guardar alguma coisinha como lembrança de um acontecimento importante e decisivo. Então Deus determinou, eles apanhariam 12 pedras dentro do rio, e essas 12 pedras lembravam as 12 tribos de Israel. E com essas 12 pedras fariam um monumento. Esse monumento seria o memorial da presença de Deus entre eles, o memorial dos atos de Deus, o memorial do compromisso. Este povo era instrumento de Deus para realizar um plano santo e um plano divino. Nós estamos pegando 12 meses antecipadamente. Colocamos uma folhinha na cozinha, na sala, no escritório, 12 pedras, os 12 meses do ano 2003. E nós estamos juntando essas 12 pedras, os meses deste ano. E estamos dizendo, vão ser testemunhas de que Deus está presente na história. Deus está agindo. Deus tem um povo que é seu. Deus investiu em vidas, Deus deu talentos, Deus pôs o seu Espírito em nós, Deus nos capacitou, mas nos deu uma responsabilidade. Nós teremos que fazer aquilo que Ele espera de nós. Que a garantia, todos reconhecerão que eu estou no meio de vós. Também de uns 20, 30 anos atrás, eu me lembro de uma ilustração que eu usava no sermão da passagem do ano. E depois ganhei um livro muito gostoso, As Bênçãos do Meu Avô. E justamente no último capítulo desse livro, ele trazia essa ilustração. O grande rei Jorge VI da Inglaterra, num momento muito difícil do seu povo, tempo de guerra, de expectativa, na mensagem que o rei apresentou à nação inglesa, naquela noite, ele disse uma ilustração muito bonita. Eu disse ao homem que estava no portal do Ano Novo: dá-me uma luz para que eu caminhe com segurança pela escuridão. E aquele homem, um símbolo de um anjo, um mensageiro de Deus, ele me disse assim: mergulhe na escuridão, ponha sua mão nas mãos de Deus, isso será mais importante do que a luz e mais seguro do que um caminho conhecido. Entra neste novo ano com a tua mão na mão de Cristo. Isso será segurança, isso será vitória. Terás a alegria de realizar a obra que Deus espera de ti. Terás a certeza que os outros vão reconhecer que o Deus vivo, o Cristo vivo, Ele está presente na vossa vida.